Olá, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Eu sou o Bispo Renato, da Igreja Nação de Deus. Estou aqui nesse momento para trazer uma palavra de fé para você, uma palavra que edifica, que transforma, que cura, que liberta, que salva. Uma palavra poderosa do coração de Deus para os nossos corações. Peço que você pegue a sua Bíblia, porque tem uma coisa que eu privo muito. As pessoas carregarem a sua Bíblia, leem a Bíblia, participarem do momento da leitura da palavra, para que vocês e nós venhamos entender o que Deus quer. Às vezes as pessoas não têm esse hábito. E esse hábito é bom ter. Conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. Então pega a sua Bíblia, já prepare o seu copo com água e nós vamos estar sim falando de Deus, falando da palavra do Senhor nesse momento tão difícil, tão difícil. Eu sei que tem pessoas agora que não sabem nem o que vão fazer. Sem dinheiro, as contas vão vencer daqui a pouco, umas já venceram, e as pessoas estão muito atribuladas, não sabem o que fazer, muitas já estão tomando atitudes que assim, não devem tomar. Vamos esperar, vamos aguardar, vamos buscar em Deus, porque vai vir a resposta, vai vir a resposta. O que não podemos fazer é nos desesperar nesse momento de crise, de tribulação, onde as pessoas estão falando coisas assim absurdas, coisas que só servem para entristecer e para bater a fé do povo. Essa é a grande verdade. Políticos discutindo entre si, fazendo um estardalhaço que, na verdade, não era para estar desse jeito. Esse momento é um momento de calma, porque tudo que você resolve na calma, na tranquilidade, você tem respostas muito melhores do que quando a pessoa age na afobação, na euforia. Aí ela acaba se precipitando e aquilo que poderia dar certo passa a dar errado. É ou não é verdade? Então, muita calma, é momento de oração, momento de buscar no Senhor, porque com certeza todas essas situações vão ser resolvidas. Nós já passamos por outras e outras e outras, e foi resolvida, porque essa não. Certo? Nós vamos trazer uma palavra poderosa. Nós estamos falando sobre qual é a fé que agrada a Deus. Eu tenho qualificado a fé em dois parâmetros: fé natural e fé sobrenatural. Fé natural é aquela comum que todo mundo usa, que todo mundo já tem o hábito de agir. E a fé sobrenatural é aquela que a pessoa toma aonde muitos nem pensaram em tomar atitude, ela toma. Nós falamos sobre a mulher hemorrágica, uma atitude de fé bem radical, sobre o centurião, sobre a pesca, maravilhosa. Então nós estamos falando sobre a fé que transcende a razão humana, que chama a atenção de Deus. E essa fé é que faz o milagre acontecer. Muitas pessoas não têm usado mais a fé que agrada a Deus, e por isso estão dentro da igreja e não conseguem alcançar o milagre tão desejado. Mas espero que através dessa mensagem, e dessas mensagens, melhor dizendo, que nós estamos feito aqui pela Igreja Nação de Deus, as pessoas têm aprendido, você tem aprendido como usar a fé para alcançar a cura, a libertação, a salvação, a paz, conquistar uma vida com abundância, como promete a Bíblia. Nós temos uma palavra hoje que está em Mateus capítulo 14, do versículo 22 em diante. Antes de ler, eu quero fazer uma oração em nome de Jesus. Vamos orar ao nosso Deus em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, eu amo muito o Senhor. Eu sou muito grato no Senhor por tudo que o Senhor fez, que o Senhor está fazendo, que o Senhor ainda vai fazer. Eu sou muito grato porque o Senhor não abandona aqueles que te buscam, aqueles que te servem, aqueles que te amam. O Senhor nunca abandona, Pai. O Senhor é maravilhoso, meu Senhor Jesus. O Senhor restaura a vida,
dá vida para aqueles que estão mortos, cura paralíticos, restaura relacionamentos, famílias. O Senhor traz a paz que o mundo não pode nos dar. Então eu quero deixar aqui a minha gratidão, Espírito Santo. Nesse momento de tanta aflição, tantas palavras jogadas no ar para criar confusão na cabeça das pessoas, políticos brigando entre si sem necessidade, seria o momento de se unir para todos caminhar juntos e vencermos juntos. Mas nesse momento é um momento de briga. E muitas pessoas, meu Senhor, têm ficado descontroladas, abatidas, não sabem o que fazer, têm tomado atitudes precipitadas, alguns pensando em tirar sua própria vida, outros já até tiraram, infelizmente. Contendas na família, problemas, meu Deus, financeiro, empresários indo à falência, empresários, meu Deus, chorando na rede social porque estão mandando pessoas embora. E não são poucas, são milhares, porque não tem condições de pagar, porque está tudo parado. Visite todas essas pessoas, Pai, e não deixe que elas venham tomar atitudes precipitadas, porque o Senhor disse que nessa hora a gente tem que te buscar, na hora da angústia, na hora da depressão, na hora onde a gente já não tem mais solução. O Senhor disse, clame a mim, invoca-me, e eu te responderei. Então, meu Senhor, nesse momento eu oro por todas as pessoas que estão passando por dificuldade, seja ela financeira, seja ela de saúde, seja ela espirituais, seja ela problemas familiares. Oro pela liderança, meu Pai, do nosso país e do mundo, para que essas pessoas, meu Deus, não visem só os seus interesses pessoais, mas o interesse de uma nação, porque eles foram levantados, meu Deus, para tomar conta de uma nação e não para tomar conta de si mesmo. Então, visite essas pessoas. Visite, meu Deus, e toque nelas. O Senhor tem poder para isso. Mude o pensamento dessas pessoas, que eles se convertam ao Senhor de fato. Porque é uma palavra que o Senhor deixou para a gente, que nós devemos amar o nosso próximo. E hoje, Pai, o que menos acontece é isso. Então visite esses líderes, para que eles venham ter a sua sabedoria, sejam tocados pelo Senhor, venham ter, meu Deus, a força para cuidar de uma nação. Porque tem pessoas morrendo, Senhor, passando dificuldade nesse momento. E muitos estão brigando entre si. Então, oriente esses homens, Pai. Dê a eles sabedoria. E abençoa o Brasil, meu Senhor. Abençoa a nação brasileira. Em o nome do Senhor Jesus. Pai, que todas as pessoas que estiverem agora assistindo essa programação, que elas sejam tocadas pelo Teu Espírito. Aqueles que estão enfermos venham a ser curados. Aqueles que estão desempregados, meu Deus, que eles venham ter o seu emprego. Aqueles empresários, meu Deus, que estão falindo, oh Deus, dá condições a eles para que isso não aconteça. Assim eu peço, meu Deus, para o Senhor abençoar os policiais, os militares, meu Deus, todas as pessoas que trabalham na área da saúde, os guardas municipais. Toque nessas pessoas, Pai, e cuide delas em nome do Senhor Jesus. Pai, abençoa a minha vida, para que eu seja sempre um instrumento nas suas mãos. Oro por todas as pessoas que me pediram oração, e oro por todas aquelas que eu disse que ia orar por elas. Visite cada uma, Pai, e toque nelas em nome de Jesus. Dê direção dessa palavra, Senhor. E o que for falar daqui, que venha do seu coração, para que essa pessoa que assiste agora essa programação, meu Deus, venha, através dessa palavra, alcançar o milagre que tanto ela deseja. Assim eu te peço, e assim eu te agradeço, em nome de Jesus, e todos digam amém, e graças a Deus. Amém? Bom, meu amigo, minha amiga, a palavra hoje que está em Mateus capítulo 14, versículo 22 em diante, ela fala sobre quando o Senhor Jesus
veio até os seus discípulos. O Senhor Jesus estava no meio de uma grande multidão e ele iria atravessar o mar para o outro lado. Então ele virou para os seus discípulos e disse: olha, atravessem o mar, porque eu vou dispensar essa multidão. E assim foi feito. Os discípulos começaram a atravessar o mar e o Senhor Jesus foi despedir a multidão que acompanhava ele. Só que, acabando de dispensar a multidão, ele subiu para o monte para orar. E chegando lá, ele orando, percebeu que ficou muito tarde. Então, ele se dirigiu aos seus discípulos. Só que esse discípulo já estava com o barco quase no meio da travessia. E com isso, tinha uma grande ventania vindo ao encontro deles, açoitando o barco. E a tempestade então começou assim a trazer a tribulação, as ondas, o vento, o mar muito agitado e os discípulos com medo. E o Senhor Jesus então andando sobre as águas, quando chega perto do barco, uma distância considerável, os discípulos então, com medo, começaram a gritar: é um fantasma, é um fantasma. E o Senhor Jesus virou para ele e disse assim: acalme, não temas, sou eu. Então Pedro, ouvindo a voz do Senhor Jesus, isso está aqui no capítulo 14, no versículo 28, quando o Senhor Jesus disse: acalma, sou eu, não temais, Pedro então disse: se é o Senhor, mande que eu vá até a ti. E o Senhor Jesus então disse para ele: venha. E Pedro, meu amigo, minha amiga, acreditando naquela palavra, coloca os pés fora do barco e começa então a caminhar até o Senhor Jesus. Começa a caminhar até o Senhor Jesus. Ao meio à tempestade, ao meio à tribulação, ao meio aos ventos, ele começa a andar sobre as águas em direção ao Senhor Jesus. Só que no meio do caminho, ele então deixou entrar no coração dele o medo. E Pedro então olha para o lado e começa então a observar aquela ventania, a agitação do mar. E ele então afunda. Ele afunda e gritou: socorre-me, pedindo ajuda ao Senhor Jesus. E o Senhor Jesus então estende as mãos, segura Pedro e diz o seguinte, que está aqui no versículo 31. E prontamente Jesus, estendendo as mãos, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Meu amigo, minha amiga, nós temos falado sobre a fé que agrada ao Senhor, aquela que chama a atenção de Jesus. Nós temos aqui um exemplo na Bíblia de um homem que caminhou quando ouviu o chamado do Senhor Jesus. E ele então começou a vencer todos aqueles problemas. Ele começou a vencer todas aquelas dificuldades. Mas por ter olhado para o lado e duvidado, tido medo, ele afundou. Assim são muitas pessoas que hoje estão afundando nas drogas, nos vícios, afundando na enfermidade, na miséria, porque deixou de seguir ao Senhor Jesus, deixou de continuar a caminhada da fé. Enquanto Pedro caminhou olhando para o Senhor, acreditando que ele era o Messias, que ele era o Senhor Jesus e que ele era o Salvador, ele vencia. Você vê, ele
bota os pés fora do barco e começa a andar pelas águas. Isso é uma questão impossível, humanamente falando, mas pela fé Pedro começou a fazer. E muitos também, quantos não, talvez você que está assistindo essa programação, um dia vivia nas drogas, vivia na prostituição, outros roubando, outros tinham problema de enfermidade, já estava até desenganado pela medicina, outros problemas familiares, empresários falidos. Bom, enfim, muitos, antes de conhecer Jesus, o nosso Senhor Jesus, viviam uma vida atribulada. Aí conheceram o Senhor Jesus e começaram a caminhar, e as coisas começaram a mudar. Preste bem atenção. Quando você veio para o Senhor Jesus, as coisas começaram a mudar. E aí você vinha bem na fé, caminhando, cumprindo com as suas obrigações, fazendo a sua parte, e as coisas andando. Sim ou não? Como Pedro. Ele não estava se importando se tinha problema, se não tinha problema, não estava se importando com nada. A pessoa, quando está na fé, ela não fica olhando para as dificuldades, ela não fica olhando para as tribulações, para as perseguições, para aquilo que os outros falam. Não, ela segue o caminho da fé. E quando ela está assim, ela alcança o milagre. Mas quando ela sai da posição de fé, aí ela acaba se envolvendo com as dificuldades. E aí vem o temor humano. Aí vem a dúvida. E a dúvida procede do diabo. É bíblico isso. E aí ela começa então a se afundar de novo. Hoje eu estava evangelizando uma pessoa e descobri que ela era afastada. E essa pessoa, meu amigo, evangelizava, ia para vários estados, entrava em comunidade, prosperava, sua empresa crescia. Um belo dia, ele se afastou. Se afastou. 5 anos fora da presença de Deus. Eu perguntei a ele, como é que está a sua vida? A lágrima desceu. Ele disse, olha, está dando tudo errado. Meus relacionamentos. Eu estou acabando de sair agora de um relacionamento que eu não aguento mais. Aí eu perguntei, mas como era antes? Ele, poxa, eu vivia nas drogas, conheci o Senhor Jesus, a minha vida começou a mudar. Aí eu trabalhava para Ele, as coisas andavam, tudo dava certo. As dificuldades vinham, mas eu vencia. Agora, Senhor, está tudo dando errado. É bíblico. Jesus falou, fora de mim não há vida. Enquanto Pedro olhava para o Senhor Jesus, ele caminhava na tempestade. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, você só vai vencer esses problemas se você focar a cruz. Vinde a mim, vós cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. É só Ele. É só o Senhor Jesus, não existe outro caminho. Olha, o Senhor Jesus não mandou você ir para o A, para o B, para o C, para o D. Não, Ele disse, vinde a mim. Olha, eu fico muito preocupado quando as pessoas têm esse negócio. Não, mas, poxa, tem isso, tem aquilo que eu posso fazer. Não, não, não. Você tem que ir para Jesus. Foi essa a ordem dele. Ele disse, olha, para ir ao Pai só por mim. Não existe intermediário. Não existe atalhos para chegar no Senhor Jesus. É diretamente. Para chegar ao Pai, é só por Ele. Então, quando Pedro falou, se é o Senhor, mande que eu vá, o Senhor Jesus prontamente disse, então venha, sou eu. Ele entrou dentro das águas, meu amigo. Ele entrou, minha amiga. E outra coisa, estava o vento batendo, as ondas batendo, aquela agitação toda, aquela tempestade toda, mas ele estava na fé. Nada ele temia. Quando a pessoa está na fé, ela não teme. Quando a pessoa está na fé, ela não teme. É ou não é verdade? Ela acredita que Deus vai mudar aquela situação. Ela não fica preocupada se alguém ameaçou, se alguém falou, não está nem aí. Porque ela confia
na palavra de Deus. Pedro ouviu a voz de quem? Do Senhor Jesus. Pedro ouviu a voz do Senhor Jesus. E enquanto ele obedeceu a voz do Senhor Jesus, ele estava vencendo. Não é verdade? Sim ou não? Por que você não vence mais? Por que as coisas não andam? Olha, o que eu mais atendo são pessoas que dizem assim: ah, bispo, o senhor tem que entender, né? Olha, Jesus sabe. Meu irmão, não existe isso. Olha, o que existe é fé. Esse negócio de Jesus sabe leva a pessoa ao comodismo, a dependência da sua religião e não do poder de Deus. Pedro estava tão amedrontado que ele iria se afogando. E Pedro era um pescador. Entende o que faz a dúvida, o medo? Faz a pessoa perder a noção daquilo que ela pode fazer. Pedro era pescador, criado nisso, vivia nisso. Mas por causa do medo, por causa da dúvida do diabo, ele nem lembrou que ele podia nadar, ele começou a se desesperar. Assim são muitos. Talvez você esteja aí desesperado. Talvez você esteja desesperado porque tu saiu do campo da fé. E quando tu sai do campo da fé, vinha o medo, vinha a dúvida, o que os outros falam te atormenta. Meu irmão, minha irmã, volte para Jesus. Volte para o caminho da fé. Volte a praticar a fé. Volte ao primeiro amor. Aleluia. Volte ao primeiro amor. Olha, Deus tem coisas maravilhosas. Deus está resgatando o teu povo. Não é à toa que está acontecendo isso no mundo, não. Isso é para alertar aqueles que estavam na presença de Deus. É para alertar. Deus só está alertando o mundo. Olha, o mundo está aí, as coisas estão acontecendo e você não está dando a mínima. Então, se você está afastado, volte para Jesus, como fez esse rapaz hoje. Ele disse: olha, eu orei de madrugada. Eu falei: meu Deus, eu não aguento mais, eu tenho que voltar. Aí aparece o Senhor na minha frente. Ele nem sabia que eu era um pastor, ele nem sabia. Aí eu começo então a pregar, e ele disse: o senhor é um pastor? Eu falei: sou. Ele disse: caramba, eu orei de madrugada e Deus me trouxe o senhor. Está entendendo, sim ou não? O que Deus está fazendo aqui através dessa palavra para nós? O que Ele quer falar para a gente? Segue o caminho da fé. A fé que agrada a Deus é a fé que Pedro tomou no início. É a fé que ele toma quando ele pergunta: é o Senhor? Aí Jesus disse: sou, Pedro. Então onde que eu vá? O Senhor Jesus disse: venha. Essa fé é a fé sobrenatural. Pedro não quis saber que era água, Pedro não quis saber que tinha uma tempestade, Pedro não quis saber se tinha vento, Pedro não quis saber de nada. Entende, sim ou não? A fé sobrenatural não deixa a pessoa a viver o momento humano, o sentimento humano. Ela vive só pela fé. A razão dela é: Jesus pode me salvar. Ponto. Vou em frente. Acabou. Vou arrebentar. Você está atribulado por causa desse vírus? Olha para mim. Você está atribulado por causa desse vírus aí? Eu vou dizer uma coisa para você. Pior não é esse vírus. Pior é as condições financeiras do mundo, da população. Tem gente passando fome, tem gente desempregada, a coisa está acontecendo. E você está com medo? Jesus disse que aqueles que estão em Cristo, o diabo não toca. E cairão 1.000 e 10.000 e nós não seremos atingidos. Por que Pedro caminhou sobre as águas? Porque ele estava na fé e Satanás não podia atacar ele. Não podia. Ele podia fazer pressão. Você está recebendo pressão? Continue essa caminhada de fé. Porque não vai acontecer nada contigo. Não vai acontecer nada contigo em nome de Jesus. Só tu seguir o caminho da fé. Não existe outro caminho, não existe
outro jeito para você vencer a não ser através de Jesus Cristo. Não adianta. Você pode viver qualquer tipo de segmento, mas se Jesus não for o centro, se você não tiver no centro, se você não tiver na vontade de Cristo, não vai resolver. Olha só, vou de novo aqui ilustrar a palavra. Senhor Jesus é o Senhor? Sim, Pedro. Sou eu. Então mande que eu vá. Venha. Entende? O Senhor Jesus disse, venha. O Senhor Jesus não está mandando você ficar. O Senhor Jesus não está dizendo para você ficar aí onde você está, com medo, atribulado, não quer trabalhar, não quer fazer nada, porque todo mundo está falando disso, daquilo. Meu irmão, minha irmã, aqueles que estão em Cristo, o diabo não toca. Então manda esse medo pro quinto do inferno, manda essa dúvida pro quinto do inferno. Porque a fé é convicção de fato que não se vê, mas se crê que existe. Hebreus 11, é só ler. O problema é que tem muita gente que não gosta de ler a Bíblia. Só gosta de ouvir, o que os outros falam. Leia a Bíblia, está escrito. E é isso que Jesus está falando agora. Pedro andou ao meio de tribulações. Venceu todas as dificuldades. Porque ouviu a palavra e obedeceu. Se você ouvir e obedecer, o milagre vai acontecer na sua vida. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Ô bispo, mas não é bem assim. Então viva a sua fé. Então viva a sua fé. A minha fé, se Deus falou, Deus vai cumprir. Se Deus prometeu, Ele vai responder. Essa é a minha fé. Se a sua fé é a fé que Deus sabe, não é bem assim, então você está assistindo a programação errada. Tem um monte de gente aí pregando aí, mandando você ficar em casa, mandando você ser mole, mandando você aceitar. Tem gente que diz até que Deus que põe enfermidade. E Ele disse lá em Coríntios, e disse em Isaías, e disse em Salmos, e disse em várias passagens bíblicas, levei sobre mim todas as tuas dores, e sobre as minhas pisaduras te sarei, arranquei as suas enfermidades. Eu não entendo qual é o Deus que essas pessoas falam. Eu não entendo. Ah não, olha, nem tudo a gente vai pedir a Deus. A Bíblia diz, tudo que você pedir ao Pai, em meu nome, assim acontecerá. Ué, eu não estou entendendo. Qual é a Bíblia que essas pessoas estão lendo? O que você tem ouvido e tem aceitado? Eu prego a Bíblia. Está escrito. E a fé é essa. A fé não é convicção de fato que se vê, não. É que não se vê. É o que está escrito. É o que está escrito. Você pode até não ver a sua cura, mas pela fé você está curado em nome de Jesus. Você não pode ver, talvez com seus olhos ainda, a sua prosperidade, mas pela fé você está próspero. Você pode ainda não ver com seus olhos a sua família restaurada, mas pela fé ela está. Você pode não ver pelos seus olhos as coisas acontecer, mas pela fé. Convicção de fato que não se vê, mas se crê que vai existir. Diz o Senhor. Está na hora de você abraçar a fé, largar a dúvida, largar o medo. Se você é de Cristo, então segue em frente. Porque Jesus falou que nos finais dos tempos, nós iríamos ver quem era dele e quem era do diabo. Está entendendo? Quem é de Cristo permanece. Quem é de Cristo não fica aceitando o que o mundo fala. Nós estamos na fé, vamos arrebentar. Não tem praga que entra na minha casa. Eu sou protegido pelo sangue do Cordeiro. Vieram falar para mim, mas e se você pegar? Eu falei, já está amarrado esse diabo. Só vou dizer uma coisa para você. Falei para a pessoa, o meu Senhor levou sobre ele as minhas dores e sobre as suas pisaduras me sarou. E ele derramou o sangue dele por mim. Então a minha vida pertence a ele. Se ele quiser que eu morra agora, ele vai me levar. Mas se ele não quiser, meu amigo, minha amiga, olha, ninguém tira. Tá ouvindo? Ninguém. E ai daqueles que tentam tocar no ungido de Deus. Ai daqueles.
Essa é a fé que Deus busca. Começa a determinar aí, eu vou vencer. Por favor, fale aí agora, eu vou vencer em nome de Jesus. Eu não vou parar não, porque Jesus me prometeu, eu vou seguir em frente. Não tem tempestade, não tem barreira, não tem vírus, não tem praga, não tem desemprego, não tem nada que me pare, porque o Senhor é comigo. Diga assim, o Senhor é comigo e eu vou vencer em nome de Jesus. É isso aí, meu irmão, é isso aí, minha irmã. Diga aí, eu vou vencer em nome de Jesus. Aleluia! Na Igreja Nação de Deus, nós alimentamos o povo com a palavra do Senhor. Eu não falo o que eu acho, o que eu penso, não. Eu falo o que a Bíblia diz. Ei, no dia que você quiser assistir uma reunião na Igreja Nação de Deus, é ali, em Parada Modelo, Guapimirim, Estrada do Bananal, do lado do cartório eleitoral. Vai lá. Vai num domingo lá assistir uma reunião. Todo domingo, a partir de 9h30 eu estou na igreja. 10 horas começa uma reunião da manhã. Depois temos a reunião 7h30 da noite. Vai lá. Eu te garanto que quando você pisar lá, a sua vida não vai ser mais a mesma. Eu te garanto. Porque eu prego aquilo que o Senhor Jesus botou no meu coração. Eu já falei para ele, se eu for pregar alguma coisa que não venha do Senhor, então me leve. Eu não presto mais para estar nesse mundo. Porque eu não quero ser mais um para enganar ninguém. Se eu sou profeta, então o que eu falo tem que acontecer na sua vida. E eu já vou profetizar. Bota a sua mão aqui. Bota a sua mão aqui. Você que está enfermo, bota a sua mão aqui. Eu determino e profetizo a tua cura. Seja câncer, AIDS, tuberculose, seja o diabo que for. Em nome de Jesus, sai dessa vida. Diga graças a Deus. Vamos arrebentar. Pega seu copo com água aí. Vamos consagrar. É sua vez. Essa é a nossa fé. Não tem mimimi, como fala aí, né? Mimimi, não tem nada disso. Ou você crê ou não crê. Ou você é de Deus ou do diabo. Está escrito. Não tem meio termo. Não existe muro na fé. Não existe muro. Ou existe Deus ou existe o diabo. Ou você está com Deus ou está com o diabo. Aí você escolhe. Eu estou com Deus. Eu não vou desistir. Estou que nem Daniel. Estou que nem Sadraque, Mesaque, Abidnego. Estou que nem Ana. Estou que nem esses homens e mulheres de Deus da Bíblia que sacudiram. Que nem os espias, Josué e Caleb. Falaram, o quê? Enquanto essa multidão aí está dizendo que não, que lá, bebê, não, nós vamos, porque Deus prometeu, Deus é com a gente, vamos arrebentar. Essa é a nossa fé. Se a tua fé é essa, então levanta esse copo com água aí. Vamos consagrar ele ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eu consagro essa água em teu nome, Senhor, para que cada uma dessas pessoas que beberem, que elas venham ser tocadas, aquelas que estão fracas venham ser fortalecidas. As que estão afastados venham voltar para o Senhor. Eu já profetizo isso. Os que estão doentes venham ser curados. Abençoe e consagra, meu Senhor. Pois assim eu te peço e assim eu te agradeço. Porque o Senhor é maravilhoso. E sei que o Senhor vai responder a minha oração. Não porque eu mereço, mas porque eu oro para ganhar vida para o teu reino. Esse é o desejo que eu tenho no meu coração. Por isso o Senhor vai me responder. Em o nome de Jesus. E você que crê, diga amém. E diga graças a Deus. Vamos beber da água junto? Em nome de Jesus. Amém? Diga graças a Deus. Fala assim, eu estou curada. Eu estou curado em nome de Jesus. Olha, se você está voltando para Jesus, se você tem um milagre para contar, põe nos comentários, certo? Você põe nos comentários, olha, poxa, a programação tem sido benção. Compartilhe ela, porque é o modo que a gente tem de evangelizar. Eu tenho observado que a evangelização, eu tenho andado muito por aí, é muito pouca. As pessoas estão desanimando, estão muito preocupadas. Tem um monte de cristão dentro de casa com medo de pegar vírus. Meu irmão, olha só, se eu morrer, eu glorifico o nome de Deus. Se eu viver, eu arrebento e também glorifico o nome de Deus. Então eu não me importo. É agora que nós temos que mostrar que nós somos o cristão, aquele chamado, o sal da terra, a luz. Muita gente está se escondendo. Olha, eu não conheço um profeta, uma mulher de Deus na Bíblia que recuou na fé. Não conheço. Davi foi para cima do gigante. Josué e Caleb enfrentou uma nação. A mulher hemorrágica enfrentou multidões para chegar até o Senhor Jesus. Pedro anda nas águas. Assim, nós temos exemplos maravilhosos. Só que essas pessoas morreram. Hoje somos nós. E o que nós temos feito?
O que você tem feito para Jesus? Cobrar é fácil. Cobrar é muito fácil. Eu vejo um monte de gente cobrando um monte de coisa de todo mundo, mas eles mesmos não fazem nada. Então vamos unir a nossa fé e vamos glorificar o nome desse Deus em nome de Jesus, tá certo? Compartilhe para os seus amigos, para todo mundo, para alcançar essas pessoas que estão tão sofridas, para que elas sejam tocadas também pelo Espírito Santo e a vida delas venha a ser transformada. Que Deus te abençoe. Fique na paz. Em nome do Senhor Jesus.